Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui em número de inscritos e visualizações, e isso para mim é muito importante, para que a plataforma do YouTube reconheça a relevância dos conteúdos que eu coloco aqui no canal e assim possa compartilhar com mais pessoas e assim todos consigam ter acesso ao conteúdo de direito tributário de maneira gratuita e democrática e consigam aí se preparar para os exames que estão próximos, né? E hoje vamos analisar o que caiu agora na segunda fase do 40º exame de ordem da OAB. Nós vamos analisar a prova. Eu trouxe aqui a prova digitalizada, que já está disponível no site OAB-FGV. Nós vamos ler a questão de peça prático profissional, como também as questões dissertativas, e vamos entender o que o gabarito respondeu para cada uma dessas questões. Já acessei o site, já vi inclusive qual peça que caiu. Pelo visto caiu um mandado de segurança coletivo, uma peça clássica também, com base na Lei 12.016 de 2009, que tanto comentei aqui no canal, e a formatação do mandado de segurança é basicamente a mesma de uma ação judicial comum, como uma ação anulatória, uma ação declaratória. A formatação é basicamente a mesma, com endereçamento, qualificação das partes, a parte dos fatos, a parte da liminar, pedido de liminar, parte do direito, pedido, e a finalização da peça como uma petição inicial comum com base no artigo 319 do CPC 2015, que várias e várias vezes comentei com vocês aqui no canal. Então, nós vamos analisar o que caiu na prova e o que a Banca FGV espera de você, pelo menos aí como resposta para essa segunda fase. Então, vou ler com vocês, comentar com vocês o gabarito preliminar da Banca FGV. Vamos lá, então? Vou deixar minha imagem aqui no lado e vou ampliar aqui para a gente entender o que caiu nessa prova. Vamos lá. Pessoal, aqui eu estou com a prova digitalizada, como eu comentei com vocês. Vou ver se eu consigo baixar aqui a prova digitalizada para a gente conseguir visualizar de maneira mais ampliada. Vou ver se eu consigo ampliar aqui. Uma pena que esse dispositivo aqui não me permite. Vou ver se eu consigo. Bom, de toda forma, eu vou ampliar aqui, pessoal. Acho que assim fica melhor, né? Então, como vocês sabem, caiu aí o 40º exame de ordem, né, na prova prático profissional de direito tributário. Como sempre, a primeira parte da prova sempre coloca, né, as instruções de prova, né, o que é a prova, o que caiu, quanto tempo que você tem para cada coisa, né, na prova, o que pode levar, o que não pode levar, o tempo, né, até a finalização do exame. E aqui embaixo também ele já faz até uma indicação para tomar cuidado aí na parte das respostas, né? E aí, a peça prático profissional, aqui temos a questão da peça prático profissional, que caiu já aqui de primeira. Aí embaixo nós temos as folhas de rascunho, né, que sempre caem aqui nas provas de segunda fase. Aí as questões prático profissionais, cada uma delas com duas perguntas, A e B, e essas, por sua vez, também com a sua respectiva pontuação. Questão 1, questão 2, questão 3 e questão 4. Só tendo uma visão aqui panorâmica da prova, basicamente no mesmo formato, como sempre, uma prova de segunda fase. E aí, com as 4 questões e mais a peça prático profissional. Eu também peguei aqui, pessoal, o gabarito dessa prova, que também está disponível no site. Se vocês acharem aqui embaixo, é só vocês colocarem aqui no próprio site da FGV, OAB, e aqui vocês conseguem acompanhar os gabaritos de primeira e segunda fase, o caderno de provas e a resposta definitiva. Vamos fazer um comentário, então, a respeito do que foi perguntado aí no nosso exame. Vou ler com vocês a questão com calma, e aí nós vamos comentar em cima. Vamos lá, com atenção. Se você tiver a prova aí também, eu recomendo que você pegue aí a sua prova, o caderno de prova, se você levou com você, pegue aí, vamos dar uma olhada junto, o que caiu aí nas peças, tanto na peça prático profissional como nas questões discursivas. Vamos lá.
A peça prático-profissional perguntou o seguinte, o caso envolveu o seguinte. Em 17 de janeiro de 2024, tô lendo certinho. Em 17 de janeiro de 2024, o plenário do Tribunal de Contas da União decidiu pela aprovação da Resolução XX de 2024 do Tribunal de Contas da União, TCU, que estabelecia nova taxa para a emissão de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal relacionados a procedimentos administrativos, fiscalizações e demais atividades do TCU, a pessoas físicas submetidas à jurisdição do tribunal. A referida resolução, publicada no Diário Oficial da União, DOL, em 18 de janeiro de 2024, previa que a nova taxa seria cobrada a partir do dia 1º de fevereiro de 2024. Ocorrida a publicação no Diário Oficial da União, o DOL, a Associação de Prefeitos do Município do Estado Alfa, legalmente constituída e fundada em 2010, inconformada com a nova exação, por entender que incidiria imunidade constitucional na situação, solicita a você, como advogado ou advogada da entidade, em 19 de janeiro de 2024, que provoca alguma medida judicial que impeça seus associados de terem de pagar a nova taxa. A referida associação, contudo, é expressa em dizer que, caso vencida, não deseja pagar honorários de sucumbência e que não haverá dilação probatória. Opa, olha aí o dado que importante. Diante desse cenário, redige a medida judicial mais adequada, considerando a urgência, e aí por isso o pedido de liminar, né? Já que a taxa passará a ser cobrada no dia 1º de fevereiro de 2024. O desejo da associação de não pagar honorários de sucumbência e que não haverá dilação probatória. Ele fez questão até de grifar aqui embaixo. Aí, observação, a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Pessoal, se falou que não precisa de dilação probatória, já acende um sinal de alerta. É claro que vai ser um mandado de segurança. Aí já o que vem na nossa cara é a Lei 12.016 de 2009, que rege o mandado de segurança. Uma outra questão, pedido de urgência. E nosso cliente, essa associação, não quer pagar um tributo. Lembra que nós temos duas possibilidades antes do lançamento do tributo, antes da cobrança propriamente dele. Ou eu posso propor uma ação declaratória, ou eu posso propor um mandado de segurança preventivo. Mas, como eu já havia alertado, para propor um mandado de segurança, tem que haver, no caso, não há necessidade de dilação probatória, né? Para propor esse mandado, que é um remédio constitucional. E também esse mandado tem um prazo específico, que é um prazo de 120 dias. E existe um mandado de segurança individual, que representa o interesse de um cliente nosso, ou um mandado de segurança coletivo, que geralmente serve para proteger associações, também partidos políticos, entes públicos. Então você propõe um mandado de segurança coletivo para proteger, por exemplo, uma categoria profissional, por exemplo, também um conselho profissional, um conselho de medicina, de engenharia. Você pode propor um mandado de segurança coletivo, porque não protege só uma pessoa, mas protege uma categoria que é representada. Então, por conta disso, o que, claro, ficou evidente era um mandado de segurança coletivo preventivo. Por que que não é repressivo? Porque é antes do lançamento tributário. O tributo, ele vai ser lançado, ele ainda não foi lançado. A questão disse isso muito claro. Ainda não houve o lançamento dessa taxa. Ainda não foi cobrada essa taxa. Ela foi legislada, mas ela está prestes a ser cobrada. Se não houve ainda o lançamento, então eu posso propor o quê? Em vez de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, que demanda dilação probatória, por sua vez, no mandado de segurança, não demanda dilação probatória. Então, o que você vai propor? Um mandado de segurança coletivo preventivo com pedido de liminar. Que aí não é tutela de urgência, a gente chama no mandado de segurança de liminar. Então, a peça aqui cabível era o mandado de segurança coletivo preventivo com pedido de liminar.
Como foi o gabarito aqui em questão? Vamos lá. O examinando deverá elaborar a petição inicial de mandado de segurança coletivo preventivo com pedido de liminar, por se tratar de discussão meramente jurídica e que não necessita de qualquer prova, mas que viola direito líquido e certo, que é o direito de imunidade tributária que é garantido às associações, dos associados da impetrante. Como a impetrante não deseja ser condenada em honorário de sucumbência, caso não obtenha sucesso em sua pretensão judicial, a única peça possível para o caso é o mandado de segurança, nos termos da súmula também do STJ 105 e da súmula do STF 512. Pessoal, eu falei para vocês em estudem súmulas, vide que caiu aí também numa peça prática profissional. Nós tivemos 3 aulas aqui de súmulas de STF e STJ para segunda fase. Se você não viu, era importante ter conferido essas aulas, porque é uma aula estratégica. Identificar súmulas é fundamental também para a fundamentação das questões dissertativas. Aí aqui, o gabarito continua dizendo: a petição deve ser endereçada, né, o endereçamento, o início da nossa peça, né, porque como é uma petição inicial, a formatação dela, embora seja um remédio constitucional, mas é uma ação. Então, a petição deve ser endereçada ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Tribunal com competência para julgar mandado de segurança contra atos do Tribunal de Contas da União, segundo o artigo 102, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. O examinando deve identificar na qualificação das partes, que vem embaixo do endereçamento, como impetrante a Associação de Prefeitos Municipais do Estado Alfa e como impetrado, ou seja, quem sofre o mandado de segurança, o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União. O único que pode julgar Tribunal de Contas da União é somente o Supremo Tribunal Federal, porque em âmbito federal só pode ser o STF, não pode ser o Tribunal de Justiça do Estado, nem o TRF, nem o STJ. Só cabe o STF, conforme foi dito aqui no artigo 102 da Constituição. O examinando deverá indicar ainda a União como pessoa jurídica de direito público interessada. A legitimidade ativa da associação, ou seja, de propor um mandado de segurança coletivo, porque não é qualquer um que pode propor, somente alguns entes previstos na Constituição. Então, a legitimidade ativa para propor esse mandado de segurança da associação decorre do fato de ser uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte de seus associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto a autorização especial, tanto qual previsto pelo artigo 21 da Lei 2016 de 2009, ou também o artigo 5º, inciso 70, a linha B da Constituição Federal de 88. Aí continua o gabarito dizendo o seguinte: a legitimidade passiva, ou seja, quem vai sofrer com o mandado de segurança, a legitimidade passiva do mandado de segurança é o ministro-presidente do TCU, decorre do fato de ter criado ato normativo que estabeleceu a nova taxa para a emissão de certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal relacionadas às atividades do TCU a pessoas físicas, o que violaria o direito líquido e certo dos associados. Daí a incidência do artigo 1º da Lei 2016 de 2000... Ele colocou 2012, não, Lei 2016 de 2009. Ele colocou aqui errado o gabarito, 2016 de 2009. Ou artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Os fatos devem ser, que aí vem logo após a qualificação, seguindo aquela formatação do artigo 319 do CPC, que vocês poderiam ter colocado aqui também como fundamentação da peça. Os fatos devem ser descritos brevemente, nos termos colocados pelo enunciado, como eu falei para vocês. Os fatos é com base na questão que foi dita, né? Vocês pegam a questão, resumem com suas palavras e colocam logo após a qualificação. Na parte do mérito, ou seja, a parte da fundamentação da sua peça, o que deveria ser colocado? Primeiro, que a resolução XX de 2024 do TCU viola o princípio da legalidade tributária,
por pretender criar tributo na espécie de taxa, não sendo lei em sentido estrito aprovada pelo Congresso Nacional, como exige o artigo 151 da Constituição Federal. Lembra do princípio da legalidade, um dos princípios mais clássicos do nosso direito tributário. Não pode haver tributação sem lei anterior que a preveja. E uma outra questão. A nova taxa criada pelo TCU viola a previsão de imunidade constitucional tributária referente a taxas, uma vez que o artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, afirma ser a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, sem exigência de alguma contraprestação, no caso taxa, então é garantida essa imunidade específica para as taxas. Também uma outra questão, o prazo dentro do qual a Resolução XX de 2024 determinou que seus efeitos deverão ser produzidos viola tanto no que se refere ao pedido da liminar, eu acabei cortando aqui. Voltando, o prazo dentro do qual a Resolução XX de 2024 determinou que seus efeitos deverão ser produzidos viola tanto a anterioridade tributária anual como a anterioridade tributária nonagesimal, conforme previsão no artigo 153, alíneas B e C da Constituição, também outro princípio clássico que nós já comentamos aqui, que são princípios que se complementam. A anterioridade, o exercício financeiro seguinte, a anual, e a noventena, que é 90 dias a partir da aprovação da nova lei. No que se refere ao pedido da liminar, de liminar, que não se chama, portanto, de tutela de urgência, cuidado, então aqui no artigo 300 do CPC 2015, que se aplica, é com base realmente na lei 2016 de 2009. Então, no pedido de liminar, o examinando precisará comprovar, primeiro, a presença da fumaça do bom direito, fumus boniuris, plausibilidade de direito alegado pela parte, em razão das inconstitucionalidades flagrantes apresentadas nos fundamentos de mérito. 2. O perigo na demora, pericum in mora, risco de demora na concessão do provimento jurisdicional pleiteado, pois a nova cobrança se iniciará já no dia 1º de fevereiro de 2024. E aí o gabarito finaliza da seguinte forma. Não é necessário mencionar a oitiva prévia do artigo 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, Lei 2016 de 2009, do representante judicial da pessoa jurídica de direito público interessada, antes de se conceder a liminar no mandado de segurança coletivo, uma vez que tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF. A ADI 4.296, por restringir o poder geral de cautela do magistrado. Deve ser requerida a concessão de segurança com os pedidos de confirmação da liminar, em definitivo por ocasião da sentença, bem como os demais pedidos de praxe em mandado de segurança. E aí finaliza, logo após a parte dos pedidos, que você coloca diante do exposto, requer a Vossa Excelência a concessão dos seguintes pedidos. Então, parte do pedido coloca, diante do exposto, requer a Vossa Excelência a concessão dos seguintes pedidos. Aí você elenca, como eu falei para vocês, em letras, A, B, C, D, E ou em números, 1, 2, 3, 4, 5. Aí no final, você finaliza da seguinte forma, termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Aí, como diz, por fim, deve-se atribuir também o valor à causa, é verdade? Então, depois do pedido, esqueci dessa parte. Depois do pedido, você coloca o valor da causa, dá-se à causa o valor de espaço, sem falar o valor exato, porque a questão não trouxe esse dado. Aí sim você finaliza a peça. Termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado, OAB. Por fim, deve-se atribuir valor à causa e realizar o fechamento da peça com a indicação do local, data, nome e inscrição da OAB. Perfeito? Esses são os comentários para a peça prática profissional. Já as questões dissertativas disseram o seguinte, questão de número 1, eu vou ler com vocês aqui, embora eu não consiga ampliar totalmente a questão, mas eu recomendo que vocês vejam aí, se vocês tiverem a prova, ou no próprio site aí na internet, vocês conseguem acessar também as questões comigo.
É que a minha imagem, infelizmente, acaba tapando aqui a leitura. Mas vou tentar também remover aqui um pouco a imagem, aí fica melhor para vocês analisarem. Vamos lá. A questão 1 diz o seguinte, das questões dissertativas. Para o enfrentamento de uma nova pandemia ocorrida no início do ano de 2023, a Lei Complementar Federal XXX, no dia 1º de março de 2023, instituiu empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública, já devidamente oficializada desde fevereiro de 2023, causada pela referida doença, incidente sobre o comércio de qualquer medicamento no país, sendo os recursos arrecadados destinados ao desenvolvimento e à produção de vacinas nacionais para o enfrentamento daquela crise sanitária. A referida lei estabeleceu que aquele tributo seria cobrado imediatamente após a sua publicação, com a alíquota de 0,05% do preço da venda de qualquer medicamento no país. Decidiu-se que uma portaria do Banco Central do Brasil, o Bacen, instituição financeira responsável pela devolução da exação, seria futuramente editada para estabelecer o prazo do empréstimo e as condições para a restituição. A rede de farmácias Cura Tudo Limitada, visando questionar o novo tributo, contrata você como advogado ou advogada para assessorá-la, né? Assim como advogado ou advogada da Cura Tudo Limitada, responda aos itens a seguir. É válida a previsão de imediata cobrança daquele empréstimo compulsório? Justifiquem. E B, pode uma futura portaria do Bacen, sob a ótica do direito tributário, estabelecer o prazo do empréstimo e as condições para sua restituição? Justifique. Pessoal, nós já comentamos sobre o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é um tributo federal que ele é instituído em situações de calamidade pública, uma vez que a União cobra esse empréstimo, como o nome já diz, empréstimo, ele cobra do contribuinte, depois de passado o período de calamidade, ele tem que devolver o valor que foi cobrado. Porque essa arrecadação, ela serve justamente para financiar períodos de crise, para que o Estado consiga responder a esta crise com o financiamento do contribuinte. Agora, existe uma questão. Para instituir o empréstimo compulsório, precisa do quê? De lei complementar. É somente por lei complementar que se pode instituir o empréstimo compulsório. Não pode ser por medida provisória, ou por qualquer outro ato do executivo, ou por qualquer outra lei. Tem que ser por lei complementar. Então, existe uma regra específica para o empréstimo compulsório. E o empréstimo compulsório, ele tem uma diferença também do imposto extraordinário de guerra. Nós vimos as diferenças entre ele e essa espécie tributária. Então, a pergunta ela justamente fala o seguinte: será que o empréstimo compulsório ela pode ser cobrado a qualquer tempo? A cobrança pode ser imediata desse empréstimo compulsório, uma vez instituído? Será que ele pode ser cobrado a qualquer tempo? Ou existe um prazo? Será que ele observa a anterioridade anual ou nonagesimal para ser cobrado? Ou ele tem uma exceção a esse princípio? E aí, com a futura portaria do Banco Central, sob a ótica do direito tributário, como diz aqui a questão B, estabelecer o prazo de empréstimo e as condições para a sua futura restituição, será que por portaria do Banco Central, o Bacen, pode-se estabelecer prazo para que o empréstimo possa ser restituído? Como falei para vocês, diferente do imposto extraordinário de guerra, uma vez cobrado o empréstimo compulsório e passado o período de calamidade pública, a União tem que devolver. Só que para estabelecer esse prazo de devolução, quanto se deve devolver, quem é que estabelece? É a portaria do Banco Central ou a própria lei complementar? E aí, como o gabarito respondeu a questão? Vamos lá. Questão A, ele diz o seguinte, vou tentar aqui passar um pouco mais para cima. A questão A respondeu que sim, é válida a previsão de imediata cobrança desse empréstimo compulsório, uma vez que o empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência, não se submete aos princípios da anterioridade tributária, nonagesimal e a noventena.
Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, in verbis. Como diz a questão, né, o artigo. A vedação do inciso 3, a linha B, não se aplica aos tributos previstos no artigo 148, inciso 1, ou seja, o empréstimo compulsório, 153, incisos 1, 2, 4 e 5, 154, inciso 2, e a vedação do inciso 3C não se aplica aos tributos previstos no artigo 1481, que aí sim é o empréstimo compulsório, o artigo 153, incisos 1, 2, 3 e 5, e 154, inciso 2, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155, inciso 3, e 156, inciso 1. Então, o empréstimo compulsório não se aplica, até porque, numa situação de gravidade, de calamidade pública, não se pode esperar um prazo de 90 dias ou de um ano. É uma situação urgente, atípica, então o poder público tem que responder com rapidez. Por isso que não se aplica anterioridade anual e nonagesimal. Tudo bem? E aí a questão B, a resposta para a questão B é não. É a lei que fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, conforme o artigo 15, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e não um ato infralegal. Lembra que eu falei para vocês, precisa de lei complementar. E, de fato, o empréstimo compulsório foi instituído por lei complementar aqui na questão, que é a Lei Complementar Federal XXX. Entretanto, mesmo ele tendo sido instituído por essa lei, o Banco Central queria, por ato administrativo, estabelecer as condições, no caso, para a restituição do empréstimo. E, então, isso é vedado, inclusive, pelo próprio Código Tributário Nacional, artigo 15, parágrafo único. Até a própria Constituição prevê que precisa de lei complementar para estabelecer o quê? A RMIT, a Regra Matriz de Incidência Tributária. É a lei complementar que vai estabelecer a regra matriz de incidência deste empréstimo compulsório. As regras que vão reger este empréstimo, tudo bem? Então, não pode ser um ato administrativo, nem mesmo ato do presidente da República, porque o presidente da República está acima do Banco Central, ele é o chefe do Poder Executivo Federal. Então, nem por decreto presidencial, nem por medida provisória, pode o presidente estabelecer essa regra. É apenas por lei complementar, tudo bem? Como diz a própria Constituição e o CTN. Esse é o gabarito da questão 1. Questão 2 diz o seguinte, vamos lá. Tirar aqui a minha imagem para ficar mais fácil a visualização. Questão 2 diz o seguinte, vamos lá. Olha lá o ITR, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, hein? ITR despenca em segunda fase de tributário. Olha aí mais uma questão que envolve ITR, Imposto Territorial Rural. Pessoal, olha aí como foi a questão. Vamos lá. Vamos ler então. Questão 2 diz o seguinte. João é cobrado por dívida do Imposto Territorial Rural, ITR, de sua propriedade, em que, com as devidas autorizações legais, ele extrai pedras preciosas, mantendo inclusive parte delas em sua titularidade em cofre pessoal, em uma ação de execução fiscal movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na verdade, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a PGFN, né? Que ele colocou aqui errado a questão, no valor de R$400 mil. Para a admissão dos embargos do devedor, João indica à penhora, em garantia da execução, um imóvel rural de propriedade de seu irmão André, casado com Maria, com consentimento deles, indicação esta que não foi aceita pela Procuradoria da Fazenda Nacional, alegando violação da ordem de preferências das garantias de execução fiscal. Sobre a hipótese apresentada à luz da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80, respondo aos itens a seguir. Seria possível a indicação à penhora do imóvel de propriedade de André em garantia de execução fiscal? E B. Está correta a Procuradoria da Fazenda Nacional em sua alegação de violação da ordem de preferência das garantias de execução fiscal? Justifique. Pessoal, lembre que a execução fiscal é um tema que a OAB adora perguntar. Inclusive, nas últimas aulas a gente estudou a estrutura até das peças de embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade, que são os meios de defesa do contribuinte previsto pela Lei 6.830 de 80.
E para que eu possa propor até mesmo um meio de defesa, que não foi o caso aqui da questão, o João ainda não propôs essa ação, mas ele poderia propor os embargos à execução fiscal. Mas para ele propor os embargos à execução fiscal, tem que ter o quê? Uma garantia em juízo, como a própria Lei 6.830 de 80 já prevê. Tem que deixar o valor depositado numa conta judicial, uma conta bancária do Poder Judiciário, você deposita um valor e aí a Procuradoria tem que aceitar ou não aquela garantia, né? Aliás, não a Procuradoria, né? O Poder Judiciário tem que aceitar aquela garantia para que aí ele possa propor o seu meio de defesa. Só que o João, ele quis garantir, com o consentimento do seu irmão, André, e de sua esposa, a Maria, que ele indicasse uma gleba, um imóvel rural que é de propriedade do André, não é dele, como garantia da penhora. Será que ele pode fazer isso? E quem dá preferência à penhora de bens, né? Qual que é a listagem de preferência de bens, né? De penhora de bens? A Lei 6.830 de 80, ela fala daquela lista de prioridade de bens que podem ser penhorados. Eu até comentei isso com vocês. Então, bens móveis, bens imóveis, pedras preciosas. Primeiro vem a parte do dinheiro, né? O dinheiro é o que mais se pede como garantia de execução fiscal, mas também tem uma ordem que a lei segue. Bens móveis, bens imóveis, pedras preciosas, até chegar a bens incorpóreos. Então, no caso, existe uma lista que está lá na lei que vocês poderiam ter consultado. E aí, com base nisso, vem as questões A e B e perguntam, né? Seria possível a indicação à penhora do imóvel que é de propriedade do irmão de João, que no caso é André? Será que poderia isso? E outra, será correta a Procuradoria da Fazenda Nacional, a PGFN, em sua alegação de violação à ordem de preferência às garantias de execução? Justifique. A resposta do gabarito em questão foi o seguinte: questão A, como o gabarito comentado, né? O que diz aqui a questão A? Questão A fala o seguinte, até baixar um pouquinho aqui. Questão A fala assim: sim, seria possível a indicação à penhora de bem de terceiro, no caso André, em garantia de execução fiscal, uma vez que é admitido bem imóvel de terceiro com consentimento da esposa, como foi o caso aqui na Maria, tal como ocorreu no caso do artigo 9º, inciso 4, combinado com parágrafo 1º da Lei 6.830 de 80. Aí o artigo 9º diz o seguinte: em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá, inciso 4, indicar a penhora de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Artigo 9º, parágrafo 1º, o executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com consentimento expresso do respectivo cônjuge. Tudo bem? Como já previsto em lei. Ele perguntou o dispositivo da lei propriamente dito. Aí a questão B diz que sim, como gabarito, sim, está correta. Na execução, as pedras preciosas de titularidade de João têm preferência em garantia da execução sobre os imóveis, conforme o artigo 11, inciso 3 da Lei 6.830 de 80. Artigo 11 diz: a penhora ou arresto de bens oferecerá a seguinte ordem. Inciso 3, pedras e metais preciosos, e 4, imóveis. Ou seja, existe uma lista de prioridade. Primeiro vem dinheiro, aí ele vai seguindo uma lista, até chegar em pedras preciosas, que o João deveria ter garantido antes do imóvel do seu irmão. É porque provavelmente João não queria perder aquele bem, que talvez fosse da sua família, enfim. Aí, como garantia, ele queria deixar um imóvel que é de propriedade do irmão. Ele poderia ter feito isso se ele não tivesse as pedras. E aí as pedras, no caso, deveriam ter sido retiradas ou garantidas antes do imóvel. Porque essa é a preferência que a própria lei estabelece e que o próprio poder público tem preferência. Então, pedras preciosas e depois em metais preciosos e depois os bens imóveis. Tudo bem? Como propriamente diz o artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, a LEF, Lei 6.830 de 80, tudo bem? Então, a questão basicamente perguntou texto de lei.
Fiquem atentos a isso, pessoal. Pessoal que for prestar os próximos exames, a banca OAB FGV adora perguntar texto de lei, ainda mais porque a segunda fase vocês têm acesso ao vademecum de vocês. A lei 6.830 de 80 é muito questionada lá na segunda fase. Eu falei para vocês, ou vai ser questionada em peça, ou vai ser questionada como questão de dissertativa. Então, fiquem atentos. Vamos lá, então, para as próximas questões. Questão de número 3 fala o seguinte, né? José é funcionário da organização religiosa Alfa, dirigia o automóvel de propriedade dessa instituição religiosa para entrega em domicílio de livros periódicos de oração adquiridos pelos seguidores daquela religião quando foi parado por uma blitz. Ok? O policial, ao verificar os registros do Departamento de Trânsito, identificou que o automóvel estava sem o pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e da taxa de vistoria e licenciamento anual desde a sua aquisição 3 anos atrás. O policial informou a José que tais tributos já deveriam ter sido pagos. Inconformado com a exigência dos respectivos tributos, a organização religiosa procurou você, como advogado ou advogada, desejando saber se tais exações eram devidas. Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir. Questão A. É correta a exigência do IPVA do automóvel que esteja sendo utilizada pelo funcionário da organização religiosa Alfa? Justifique. E B. É correta a exigência de taxa de vistoria e licenciamento do automóvel que estava sendo utilizado para funcionamento da organização religiosa Alfa? Justifique. Pessoal, lembra que o artigo 150, quando prevê os entes, artigo 150, inciso 6, quando prevê os entes que são imunes de impostos, dentre eles as organizações religiosas, então, se não me engano, o artigo 150, inciso 6, a linha B, quando fala de instituições religiosas, essa imunidade prevista no artigo 150 é para impostos, não é para outras espécies tributárias. Então, por exemplo, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios ou outras contribuições. Então, a imunidade é garantida a impostos, não aos outros tributos. Então, realmente, a cobrança de IPVA não deve ser algo autorizado, ou seja, a autoridade fiscal não poderia ter cobrado IPVA da instituição religiosa. Realmente, o policial agiu de maneira ilegal, ele não poderia ter cobrado IPVA. Mas será que ele poderia ter cobrado a taxa de vistoria? Porque é uma taxa de polícia, taxa de vistoria e licenciamento anual, que é a taxa para a autorização do funcionamento daquele carro. Então, no caso, são dois tributos distintos. Para impostos, de fato, o policial não poderia ter cobrado IPVA do carro desse José, que é o funcionário dessa organização religiosa. Mas a taxa poderia ser cobrada, porque aí a taxa não é abrangida pela imunidade do artigo 156. O que diz aqui o gabarito para a gente? Vamos lá. O gabarito para nós diz o seguinte, né? O gabarito comentado. Deixa eu baixar aqui para eu conseguir aparecer aqui no lado. Vamos lá. A questão A fala o seguinte: não é correta a exigência do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, do automóvel que estava sendo utilizado pelo funcionário da organização religiosa Alfa, por se tratar de bem de propriedade da entidade religiosa. Desculpe, da entidade religiosa afetando a sua finalidade essencial, fazendo jus ao gozo da imunidade e tributária de impostos previstas no artigo 150, inciso 6, a linha B, parágrafo 4º da Constituição. Então, por se tratar de bem de propriedade da entidade religiosa afetado a sua finalidade essencial, fazendo jus ao gozo da imunidade. Então, o automóvel é usado para finalidade religiosa, assim como um partido político que usa o seu imóvel para os seus fins partidários, político-partidários. Aí, nesse caso, então, o bem está sendo usado para a sua finalidade fim. Não é para fins de lucro, não é para fins econômicos, é para o fim da sua subsistência, das suas atividades. Então, nesse caso, não poderia se cobrar o imposto, a exemplo do IPVA.
Agora, a taxa será que poderia ser cobrada? A resposta é sim, segundo o gabarito. Sim, é correta a exigência da taxa de vistoria e licenciamento anual do automóvel que estava sendo utilizado pelo funcionário da organização religiosa Alfa, pois a espécie tributária de taxa não é abrangida pela imunidade tributária de impostos, como eu falei para vocês, segundo o artigo 156, caput da Constituição Federal de 88. Perfeito? Esse é o gabarito para a questão 3. Aí a questão 4, para finalizar, ela diz o seguinte. Vamos ler então o que diz a questão de número 4. O decreto estadual, datado no dia 1º de janeiro de 2024 e publicado no Diário Oficial do Estado, Alfa, no dia 11 de janeiro de 2024, prevê que, a partir da sua publicação, o vencimento de certo tributo estadual ocorrerá 20 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. A sociedade empresária ABC Limitada, notificada para pagar tal tributo no dia 11 de março de 2024, não concorda com o prazo para o pagamento previsto nesse decreto e impugna administrativamente tal lançamento sob os seguintes argumentos. Primeiro, o prazo geral previsto no Código Tributário Nacional para o pagamento de tributos é de 30 dias, não podendo a norma local contrariar o previsto em lei complementar de caráter nacional. E 2. O novo prazo fixado em decreto não respeita o princípio da anterioridade tributária, uma vez que está sendo aplicado antes do exercício seguinte e antes de 90 dias da data da publicação. Aí, diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Poderia mero decreto fixar tal prazo de 20 dias em face do previsto no Código Tributário Nacional? Justifique. E B. Tal prazo de pagamento de tributo fixado por decreto deve seguir o princípio da anterioridade tributária? Então, qual que seria a resposta aqui nesse caso? O prazo de pagamento do tributo fixado deve seguir a anterioridade? Então, pessoal, nós temos aqui uma questão interessante. O Código Tributário Nacional, como vocês sabem, é uma lei geral, que estabelece as regras gerais de tributação no nosso país. Mesmo que seja um tributo de competência estadual ou municipal, todos eles devem observar a regra geral do CTN. Então, em regra, uma lei local do estado ou do município não pode violar o que o Código Tributário Nacional estabelece. Então, por exemplo, majoração de tributo. A majoração de tributo não pode ser feita, por exemplo, por decreto municipal ou estadual, porque somente a lei que pode estabelecer isso, e quem determina isso é o Código Tributário Nacional. Até, inclusive, limites de algumas alíquotas. Então, limite de alíquota para ISS, Imposto sobre Serviço, ou limite de alíquota para alguns outros impostos, alíquota mínima de ISS, que é estabelecida também pela Lei Complementar 116, que é a alíquota mínima de 2%. Você tem a alíquota máxima para alguns impostos estaduais que o próprio CTN estabelece. Então, nesse caso, não poderia haver uma lei complementar, no caso estadual ou municipal, que viole, ou muito menos decreto administrativo, que viole a determinação do CTN, principalmente no que se refere ao aumento da carga tributária. Aumento da carga tributária, para impedir com que haja essa arbitrariedade que viola o direito do contribuinte de ter o seu patrimônio protegido, então existe um limite que o CTN estabelece. Agora, nesse caso específico, para o prazo de cobrança, aqui não está falando de aumento da carga tributária, está falando de prazo para cobrança. Ele vai diminuir o prazo para cobrança de 30 para 20 dias. Será que pode, por mero ato administrativo, haver essa violação? Uma vez lançado o tributo, a regra geral é, pelo CTN, 30 dias para o contribuinte pagar aquele tributo ou impugná-lo administrativamente ou judicialmente. Aí, nesse caso, será que a diminuição do prazo de 30 para 20 dias pode ser feito por mero ato administrativo? E esse ato administrativo em questão que nós estamos discutindo, será que ele se submete ao modificar o prazo de pagamento ao princípio da anterioridade tributária?
Porque o princípio da anterioridade tributária, ele se aplica muito na questão do aumento da carga tributária, como eu falei para vocês. Então, vai aumentar uma alíquota, vai se alterar uma base de cálculo do tributo. Aí, nesse caso, obviamente, teria que se esperar o prazo mínimo de 1 ano, que é a anterioridade anual, ou pelo menos de 90 dias, uma vez instituída essa nova lei. Mas aqui não se fala de aumento de carga tributária, e sim alteração do prazo para a cobrança do tributo que já existe. Nesse caso, essa alteração de prazo tem que esperar a anterioridade também, ou a anterioridade só se aplica no caso de majoração de tributo? Aí que vem a questão. O gabarito oficial diz o seguinte. Questão A diz que sim. Deixa eu até passar aqui para baixo, aumentar aqui minha imagem. Diz o seguinte, questão A, gabarito diz que sim. O artigo 160, caput do Código Tributário Nacional, prevê que compete à legislação tributária de cada ente federado, instituidor do tributo, fixar o tempo de seu pagamento, ocorrendo o vencimento do crédito 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento, apenas quando a legislação tributária não fixar o tempo de pagamento. Então, o que vale é a lei local para tempo de pagamento. Se não houver uma lei local que estabelece esse prazo, o prazo máximo, segundo o CTN, é de 30 dias. Apenas se a legislação do ente federado for silente, ou seja, for omissa nessa informação, é que o vencimento do crédito ocorrerá 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Veja-se que é a própria Lei Complementar Nacional, CTN, a autorizar a fixação do prazo pela legislação tributária de cada ente, sendo o prazo genérico de 30 dias previsto pelo CTN meramente supletivo de eventual lacuna normativa da legislação tributária de cada ente federado. Ademais, nos termos do artigo 96 do CTN, a expressão legislação tributária compreende não apenas leis, mas também decretos, de modo que é possível a um mero decreto fixar prazo de pagamento de um tributo. Então, aqui não se fala de majoração de alíquota ou de base de cálculo. Se fosse esse o caso, aí claro que um ato administrativo não pode fazer isso, nem mesmo uma lei local. Teria que esperar, teria que respeitar o limite estabelecido pelo CTN. Mas aqui se fala de prazo para pagamento do tributo. Então ele pode diminuir esse prazo, mas se não houver nenhuma determinação sobre prazo de pagamento, se mais ou menos, aí o que vale como regra supletiva, como regra complementar, por isso que o nome já diz, lei complementar, aí no caso o que vale é a regra do CTN, que é 30 dias, uma vez lançado o tributo, tudo bem? Então, a alteração de prazo para pagamento, isso é um ato administrativo, isso é prazo administrativo, isso não envolve questão de alteração de prazo, não envolve, desculpa, a alteração de base de cálculo ou alíquota, que envolve determinação da própria lei. A alteração em si da regra matriz de incidência do tributo, aí só a lei pode estabelecer isso. Mas a alteração para pagamento do tributo, ou que deve ou não ser declarado, isso aí é ato administrativo. E aí, pelo CTN, pode ser feito com prazo menor do que estabelecido pelo CTN, tudo bem? Porque até o próprio CTN estabelece a regra. A regra, o que vale é a lei local. Mas, se a lei local nada a falar, como complementar, a lei do CTN diz que o prazo é de 30 dias. E a questão B, como o gabarito diz, a resposta é o seguinte, que não. O prazo de pagamento de tributo, não sendo elemento de tributo, desculpa, me enrolei aqui. Não, o prazo de pagamento de tributo, não sendo elemento do tributo, nem sendo responsável por sua instituição ou majoração, como falei, não se submete ao princípio da anterioridade tributária, conforme o artigo 151 da Constituição ou 97 do CTN, ou até mesmo a súmula vinculante 50 do STF, que diz o seguinte: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Como eu falei para vocês, né, pessoal? Se falar de alteração de regra matriz de incidência de tributo, aí sim não pode ser feita por mero ato administrativo. Mas aqui não foi o caso. Aqui o caso foi a alteração de prazo para exigência do tributo. Aí isso é um ato administrativo. Isso é o fisco que faz essa cobrança. Então essa cobrança pode ser até 30 dias ou menos.
E aí, no caso, não precisa esperar o prazo de 90 dias ou pelo menos de um ano, segundo a anterioridade tributária. Essa anterioridade se aplica somente a casos de alteração do próprio tributo em si. No caso, a sua majoração ou a sua instituição ou a mudança do polo ativo, do polo passivo. E aí somente a lei pode fazer isso e aí teria que esperar, lógico, o prazo de 90 dias ou de um ano. Mas aqui não se fala de alteração do tributo, e sim do prazo para pagamento e exigência do tributo. Aí é um ato administrativo, aí é cobrança administrativa. E aí, nesse caso, não precisa esperar, não precisa observar o princípio da anterioridade, tudo bem? Nem a anual, nem a nonagesimal. Perfeito, pessoal? Esse é o gabarito, então, da questão de número 4 aqui do gabarito oficial da OAB-FGV, divulgado aí pela banca, né, ontem, dia 19 de maio de 2024. Pessoal, então, como vocês viram, a prova, ela teve aquela formatação básica, como falei para vocês, né, aqui com as instruções. Aqui sempre vem um recado do que deve conter ou não na sua peça prático-profissional, sempre é importante vocês lerem. Nunca inventar dados, é basicamente isso que está dizendo aqui, nunca inventar dados ou informações, porque isso pode eliminar a peça, como falei para vocês. E também ele coloca a questão da peça prático-profissional, como eu falei para vocês, valendo 5 pontos, metade da prova, com um rascunho aqui por trás, que vocês deveriam ter usado também como meio para colocar a resposta de vocês e depois passar para o gabarito definitivo. Questão de número 1, com questões A e B, respectivamente. Um rascunho para cada questão. Questão de número 2, perguntas A e B, da mesma forma. Questão de número 3, da mesma forma, perguntas A e B, cada uma delas valendo 0,6 e 0,65, né? E a questão de número 4, também com a mesma formatação, com perguntas A e B, e cada uma das questões, as 4, formam no todo mais 5 pontos. Então, 5 pontos da peça, mais 5 pontos das questões dissertativas. Cada uma delas também com seu respectivo rascunho. Perfeito? Muito bem, pessoal, ampliando aqui a minha imagem de apresentação. Basicamente, esses foram os comentários que eu queria fazer com vocês com relação ao gabarito divulgado, o gabarito preliminar da banca OAB-FGV. Espero que tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas. Se ficaram algumas dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu estarei à disposição para ajudar vocês a esclarecer as dúvidas deste exame, tá bom? Bons estudos, pessoal, no que precisar estou à disposição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os colegas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.